Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No momento eu estou aqui, eu sou Batatinha, estou aqui preparando-me para fazer uma palestra com vocês, gente. Um esclarecimento para vocês. Nós devemos estudar e não complicar. Nós acreditamos muito nos profetas, nos falsos profetas, nas pessoas que nos vieram para nos atormentar, nos tirar o nosso sossego, nos tirar o nosso alimento e principalmente vendendo-nos a palavra. Eu vou começando contando as minhas experiências na igreja, fora da igreja e na comunidade. Em 1960, a primeira missa que eu fui foi batizada da minha irmã, que nasceu em 1959. Eu era pequeno ainda, mas pela primeira experiência que eu tive daquela missa que eu assisti, foi de que hoje as coisas estão tão diferentes, as igrejas estão tão mudadas, de que nós não sabemos aonde que nós vamos ou o caminho certo. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos à direita, olhamos à esquerda e nós pegamos e fazemos só a idolatria. Porque a idolatria hoje é o que nos mais concede o desconhecimento da palavra do Senhor. Eu vou começar naquele tempo, a missa, eu lembro como fosse hoje. Existia o padre ali no altar, existia o São Cristão, ou São Cristão que falavam naquele tempo, ele que servia o padre. Nós não teríamos naquele tempo essa mordomia de que temos hoje, essa arrumação, essas coisas tão bonitas, de que faz você entender de que esse líder religioso, não vou falar de padre, não vou falar de ministro, não vou falar de pastor, mas quando eu falar o líder religioso, é esse que está mandando aqui hoje, dentro das nossas comunidades, com o sistema religioso. Eles mudam, eles fazem o que querem. Essa daqui é a palavra que nós devíamos começar a seguir, mas esta palavra que hoje ela está tão mudada, tão dificultada, de que nós não temos mais motivo para desacreditar nela e seguir esse povo, esses líderes religiosos que estão aí para nos atanasar a vida e fazer com que nós acreditemos que eles são ungidos por Deus. Você acha que um líder religioso desse, ele é ungido por Deus com orgulho, com aquela ganância que ele tem pelo dinheiro? Os nossos líderes religiosos hoje, eles não pregam mais a comunidade, a palavra de Deus. Eles pregam somente o dízimo, o dinheiro, as coisas mundâneas. Por que que o Senhor falou, não acumuleis bens, onde as baratas, as traças, os bichos podem chegar e roubar, pode estragar? Não, hoje se você vê, todo lugar que você vai a uma missa, você vai a um culto, a primeira coisa que você vê é o pastor, o padre, ou seja, o líder religioso, em vez de ele pregar a palavra, ele prega o dízimo. Hoje nós temos assim, uma diferença tão grande da Bíblia. Vamos buscar a Igreja Católica. A Igreja Católica foi a primeira a ser fundada por Jesus Cristo. Quando Jesus falou, és Pedro, em ti edificarei a minha igreja, que não demônio com suas forças poderão abalá-la, abalar suas portas, poderão fazer isso aqui. A ti entrego a chave do céu, a Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu não tenho como negar de que a Igreja Católica foi a primeira igreja, da qual eu nasci dentro dela e vivo dentro dela até hoje. Mas hoje, pelo presente, eu me senti obrigado a sair de dentro desse sistema religioso e seguir somente ao Pai. Porque nós somos o templo, o nosso corpo é o templo de Deus. O nosso corpo é tudo que Deus nos deu, Deus nos deixou. Nós somos um espírito que andamos sobre esse corpo e sobre esse corpo nós fazemos nossas ações, os nossos bens e os nossos maus. Não existe, falamos assim, a palavra demônio. O demônio somos nós. Nós seguimos um sistema religioso e que esse sistema só nos traz só a dificuldade, como educar nossos filhos, como trabalhar com nossos filhos, como ensinar nossos filhos. Nós já ensinamos nossos filhos dentro de uma corrupção tão grande e que essa corrupção não se acaba mais. Essa corrupção se chama sistema
religioso, do qual é comandado pelos líderes religiosos de todas as comunidades, de todas as nações, de todas as unidades que falam que estão pregando a palavra. Não, nós estamos comprando a palavra. Se você analisar bem, você não está tendo a palavra de graça. Quando eles vão na sua casa, vão vendendo livro, isso aqui é livro, pela mão do homem. Então, em vez de ele seguir aquela palavra que Jesus falou, ide, evangelizais a todos. Quando Jesus foi batizado, teve o batismo dele, foi na beira do Rio Jordão. Hoje, para fazer um batismo, nós gastamos somas e somas. Fazem coisas caríssimas para representar ou apresentar a pia batismal. Não existia isso no início. O batismo era feito através da água e da vela. O homem vem inventando tantas as coisas de que hoje nós estamos péssimo de religião. Ou seja, nós seguimos um Deus que esse Deus não é aquele mesmo Deus que fez o infinito, que fez essas coisas tão bonitas. Nós adoramos o Deus da idolatria, o Deus da palavra errada, de que essa palavra é pregada por nós, pelos nossos líderes religiosos, de que nós não sabemos mais a verdade. Um exemplo pequeno que eu vou dar para vocês. Nós temos o Brasil. O Brasil foi dividido em 27 estados. Esses estados têm suas 20, cada um tem uma capital, são 27 capitais. Aí nós teremos as pequenas cidades dentro da cidade, dentro do estado. Então vem pegando. A Igreja Católica, no ano 1600, ela foi expandindo. Ela foi criada diocese, arquidiocese. A arquidiocese é uma área mais grande, igual fosse o Brasil, e foi dividido em partes iguais, ou seja, em partes onde precisava maior, foi maior, pega uma abrangência maior. Desculpa. Pega uma abrangência maior. Então, mesmo assim, foi a Bíblia. Ela foi dividida em livros, capítulos. Esses capítulos são divididos põe um epígrafe. Isso que vale isso aqui, isso aqui vale isso aqui. É onde você sai totalmente da sua trajetória da Bíblia, ou seja, da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é o quê? Não a Bíblia. A Bíblia foi manipulada pelo homem. A Bíblia foi dividida em versículos. Cada capítulo contém tantos versículos. O porquê nós fomos enganados? Porque os líderes religiosos, eles não pregam mais a Escritura. Eles pregam a Bíblia, que falam Bíblia Sagrada. Mas essa Bíblia foi manipulada, foi feita pela mão do homem e não pela palavra de Deus. Cada um fez a sua parte de que lhe interessava. Eu tenho muito conhecimento com a nossa parte religiosa. Eu sigo as igrejas. Eu venho seguindo, lembrando daquela parte de que eu vi aquela missa em 1960, não me lembro o mês, mas eu era novo, mas eu já lembro. Não tinha essas tantas coisas. O padre, ele tinha só a sua batina. Mas em 1600 para cá foi sendo criado essa arquidiocese e as dioceses, onde elas mandam parte de uma parte da população. Ali eu estive fazendo um estudo bem mais avançado, mas bem evoluído. Eu descobri de que a Bíblia, ela não está sendo cumprida, ela não é a Escritura Sagrada. Ela foi dividida em títulos e capítulos, onde o padre, o pastor, seu líder religioso, seu líder comunitário, ele te ensina somente as partes a que lhe interessa de que dá dinheiro. As partes que não dão dinheiro, eles pulam. Por exemplo, eu estou aqui, você está vendo eu aqui, centralizado essa câmera, você sabe o que tem à minha direita e o que tem à minha esquerda? Se você falar que sabe, eu falo que não. Você não sabe. Porque a minha direita e a minha esquerda, vocês poderão ver mais tarde, que eu posso mostrar quantas pessoas tem aqui atrás de mim, ou atrás dessa câmera, na minha frente, a me ouvindo. Vocês acham que pode ser 50 pessoas? Acham que pode ser 100 pessoas? A mesma coisa é isso aqui. Você é preguiçoso, você não lê a Bíblia. A Bíblia é feita para ler linearmente, mas ela foi dividida em versículos. Esses versículos vêm para você assim, como fosse assim. Você entra uma escuridão e você não sabe que tem a sua direita e a sua esquerda. Então ele fala, você vai lá em Malaquias 14, aonde você tem que pagar o dízimo. Ele vai e entra lá no Velho Testamento e passa para você
que você tem que pagar. Leia Malaquias, vamos dar um exemplo aqui, 14, 15. Aí você, com preguiça de ler a Bíblia linear, você vai lá e lê só aquele versículo, escrito com 4 ou 5 palavras. Você tem que levar o dízimo à casa do Senhor. Você acredita? E dali ele já pula para outro capítulo, outro versículo, e fala outra coisa sobre o dízimo. Você é obrigado a estar na casa de Deus. Você é obrigado a trazer a sua oferta. Você vai lá, que ele bateu em sua mente 30 minutos, 40 minutos, para você ler 4 palavras. Se eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai numa BR que você nunca passou. Você passa por cima de uma ponte que tem 350 metros de extensão. Você olha para baixo, você vê água. Você olha para cima, você vê água. Você sabe o que tem abaixo, 300 metros. Você sabe que aquele rio, você sabe se aquele rio que você passou por cima naquela ponte ali, que viu a ponte feita pela mão do homem, se ele tem para baixo uma cachoeira, se ele tem para cima uma cachoeira, se ele tem um poço muito grande, se ele dá peixe. É a mesma coisa, é a Bíblia. Você focaliza somente um capítulo e um versículo. Um versículo, ele significa 5 ou 6 palavras de onde está escrito: você deve vir à casa do Senhor e trazer a sua oferta. Você não sabe o conteúdo anterior e nem o posterior. Por exemplo, eu viajei para um lugar muito longe, nesse domingo passado, nós fomos à noite. Olhava naqueles rumos assim, só via aquelas lâmpadazinhas. Eu falava, que lugar feio, só tem umas lâmpadazinhas aqui e ali. Quando nós voltamos no outro dia, lá perto do Rio de Janeiro, passando ali pela BR-040, uns lugares tão bonitos, mas tão bonitos, de que eu tirei várias fotos daqueles morros, aquela natureza tão bonita que Deus fez. Nada foi depedrado daquelas alturas, só foi tirado as árvores, tem só pasto, só capim. A mesma coisa você faz dentro da Bíblia aqui. Você olha só aquele pedacinho que o seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso lhe falou. Você não conhece essa lateral para os lados. Então eu te falo, leia a Bíblia linearmente. Essa Bíblia que você tem aqui, fala a Bíblia Sagrada, ela é uma coisa de que ela te traz a perdição, te traz a preguiça. Você não conhece mais a palavra de Deus adiante dessa Bíblia aqui que você tem em suas mãos. Leia a Escritura, vá na sua Bíblia, retire, risque todos os versículos. Aí você vai ter a Bíblia linear, apesar dela ter sido mudada, que no ano 1200 para frente, a Bíblia já foi mudada várias vezes. Eu fazia estudo bíblico quando eu estava na Igreja Católica. Hoje eu estou no grupo independente, ou seja, remanescente, que remanesce sem precisar da igreja. Porque nós não precisamos da igreja para chegar até o Senhor. Nós não precisamos intermediário para chegar até a Deus. Se o próprio Jesus falou, através de mim que irás ao Pai. Se não for através de mim, não irás ao Pai. Se me conheceis, conhece ao Pai. Eu sou a verdade de sua vida. Por que que nós precisamos de intermediário para nós chegar até o Pai? Porque nós precisamos pagar taxa alta, custo alto, para que mantenha uma igreja. Eu quero que vocês provem para mim aonde foi que Jesus Cristo andou, Jesus Cristo mandou, nos lugares que ele andou, fazer um templo, gastar tantos e quantos milhões para fazer um templo, para ele estar ali. Se o próprio Jesus falou, o céu é o meu reino, as terras serão minhas estradadas para os meus pés. Lá na outra parte está escrito, o Senhor não permanecerá em templo feito pelo homem. Ele não morará, não permanecerá, não ficará e não está ali. Por que que as igrejas falam, vai aqui, Deus está aqui? Por que que tanta gente fala assim, eu saí dessa igreja porque fui para aquela igreja, eu encontrei, lá que eu encontrei o Deus verdadeiro. Quantos deuses existem? 2, 4, 6? Eu só conheço um. Aquele que fez o céu e a terra. Aquele que não habita entre nós. Aquele que não habita em templo feito pela mão do homem. Porque se ele habitasse, ele estaria aqui dentro de uma igreja. Ele teria que ter avião, muitos carros, para atender todas as igrejas ao mesmo tempo. Deus está sobre todas as coisas. Está no céu, na terra, em todos os lugares. Aonde você estiver, que você seguir as coisas de Deus,
você estará com Deus. Tem a parte que fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Lógico, lógico. Mas pelo poder dos homens, do líder religioso, você tem que estar reunido para prestar culto e deixar dinheiro para o dízimo, e deixar dinheiro das ofertas. Eu vi um vídeo antes de ontem, eu esqueci de falar a data para vocês. Hoje é 19 de abril de 2015. Eu estou lembrando lá da data que eu nasci. De 2015. Já são 7 horas e 20 minutos aproximado. Eu estou aqui nesse horário fazendo esse aqui para você. Os líderes religiosos levam você até o templo e conduz aquele caminho de que para você ter a salvação, você tem que pagar o dízimo. Quando você dá mais, você recebe mais. Quando você dá pouco, recebe pouco. Que Deus é esse? Que fez o mundo, o céu, a terra, as coisas bonitas e nos deu de presente. Agora, Ele está pedindo de volta. Eu quero que você devolva tudo para mim. Porque as igrejas usam, você tem que devolver o dízimo. Gente, o dízimo foi abolido. Não existe dízimo mais. Quando o filho chegou e falou, eu vim não para mudar, mas para cumprir o que meu pai fez. Jesus mudou o céu. Jesus mudou a terra. Jesus mudou as águas. Jesus mudou a chuva. Jesus mudou a cor da água. Jesus mudou os animais. Não. O que Deus fez foi essa maravilha que nós vivemos aqui hoje. Ela está do mesmo jeito. Quando precisa, a chuva vem, o sol vem, o frio vem. Esse o Filho não mudou. Mas essas leis diabólicas que foi feita pela mão do homem, Jesus mudou. Porque quando ele falou, retira o primeiro e põe o segundo, ali para trás não vale mais nada. Quem deu esse título, Primeiro Testamento, Segundo Testamento? Foi o homem. Aonde começa o Segundo Testamento? Aonde termina o Velho Testamento? Você sabe? Seu líder já lhe falou? Não. Seu líder fala que Jesus veio para cumprir. Você tem que pagar o dízimo. Quem fez a lei do dízimo? Foi Moisés. Você vai lá em Levítico. Eu não vou falar para você onde é que está, porque se eu falar, eu te der o peixe, você não vai ter coragem nem de ir lá e cavar o chão para tirar a isca, quanto mais iscar o anzol, ir na beira do rio e procurar um tal peixe. Porque você é iludido hoje por esses líderes comunitários, ou seja, religioso, que age dentro da sua comunidade. Porque você é preguiçoso, você não tem coragem de ler a Bíblia, você não tem coragem de buscar a verdade, fica esperando de que ele venha até você, seja seu intermediário com Deus, com o Pai, para você ganhar a salvação. Antes que não existia essas igrejas evangélicas, que falam que só a dela é certa, existia salvação? Existia espírito? Existia alma? Que ano foi fundada a sua comunidade, a sua igreja, a sua crença? Procure seu pastor. Pastor, antes da nossa igreja ser fundada, o que acontecia com os que morriam? Pastor, quem foi que fez a sua igreja? Essa igreja nossa? Quem fundou ela? Foi ungido de quem? Por quem? Nós vivemos adiante de uma mentira tão grande de que nós não sabemos nem aonde estamos. Isso aqui é dinheiro. Isso aqui é dinheiro. Pregam somente o dinheiro. Ninguém prega mais a palavra. Você vai a uma missa, o padre muda o contexto, o texto dentro do contexto. Aonde tem uma palavra ele fala outra. Você vai a uma missa, você vê um padre trazer a homilia. No meu tempo se falava o sermão, hoje mudaram, é homilia. Naquele tempo, o padre fazia o sermão das suas palavras, do que estava ali dentro do Evangelho.
Hoje você vê um padre, ele na hora do sermão, na hora da homilia, ele vai contar piada, falar palavrão. Você foi à missa para ouvir falar do Senhor? Ou para ouvir a asneira de que o padre está falando? Você vê o padre trazer homilia, tudo feita, em vez de ele estar aí no meio do povo, fazendo homilia, olhando no rosto de um de outro, pregando a palavra, o sentimento da palavra, o sentido da palavra, ele está lendo lá a homilia. Porque Jesus passou aqui, deixou aqui, andou ali. Gente, como que um padre desse, um pastor desse, é inspirado pela graça, é inspirado pelo Senhor, pelo Divino Espírito Santo? Não. Ele é um impostor, é um cão guloso, que está ali para pegar o seu dinheiro. Analise bem, você ganha R$800 por mês, você dá 10% para a sua igreja. Aquele pastor, aquele líder religioso que está pregando para você, ele não tem coragem de trabalhar igual você. Ele vai lá na prefeitura com R$300, R$400, abre um CNPJ e fala: eu sou o representante de Jesus, estou aqui para pegar o seu dinheiro para mandar para Deus. Deus precisa de dinheiro, Deus precisa do seu dinheiro, Deus precisa do seu salário. Você paga 10% para o seu pastor, você paga 10%, seu salário já diminuiu, ficou só com 90%. A cada 10 fiéis, ele tem um salário líquido. A cada 100 fiéis, ele tem 10 salários líquidos. Para que um pastor desse vai trabalhar, vai pegar enxada? Vai sujeitar a ficar numa firma aí, recebendo um salário, 2 salários por mês? Ele te engana. Você está entrando lá para trabalhar de graça, dar o seu salário para ele te vender a palavra. Você é obrigado a pagar 10% do seu salário. Você já viu um pastor da sua igreja visitando o asilo do Zelinho? O pastor da sua igreja, ou seja, o seu líder comunitário, o seu líder religioso, o seu líder dessa instituição, falando assim, uma instituição que é um comércio, a igreja. Hoje ela é um comércio, ela não é mais um lugar onde se prega a palavra de Deus. Ela é simplesmente uma instituição de que ali se denomina como um templo religioso, mas não é um templo religioso. É uma corrupção para pegar o seu salário e passear, andar nos lugares bonitos e você trabalhando para mantê-los. Uma mulher me contou semana passada de que ela foi a uma igreja aqui dentro de Uberlândia. Não foi lá longe não, foi aqui em Uberlândia. Quando chegou lá, o pastor falou: eu vou viajar lá para o muro, lá nos Estados Unidos, para lá em Roma, não sei qual cidade que é. Lá tem um mural, então você faça seus pedidos. E eu vou levar todos e pôr no muro lá, para que vocês sejam beneficiados por esse pedido. Tudo que vocês pedirem vai acontecer na sua vida. Sim, até aí tudo bem. Mas aí ele pediu de que precisaria de dinheiro. Dinheiro é isso aqui, ó, dinheiro. Para manter suas despesas lá fora. Para fazer a viagem, para pagar avião. Uma coitada que tem uma lojinha pequena aqui em Uberlândia, pôs R$1.000 no envelope. Isso aconteceu com vários outros. O padre fala para você: hoje vai ser a missa da bênção da chave, todo mundo traz sua chave, para eu abençoá-las. Você substituiu sua chave por Deus? Você fez um atalho? Porque você não vai direto a Deus, você vai na sua chave? Quando você precisar de uma ajuda, cair, você vai falar: valeu meu Deus, louvado seja Deus. Você vai falar: louvado seja minha chave, e é benta. Isso aí que é idolatria. Você se transfere, em vez de você olhar para o Pai, você olha pela chave. Você vai ser idólatra daquele padre que está mentindo para você. Você vai ser idólatra dessa comunidade, dessa igreja que você frequenta.
Você fica obrigado a ir todo domingo, toda terça, toda quarta, às missas que vocês são obrigados, aos cultos que vocês são obrigados a ir. Ali vocês deixam mais dinheiro. Por que que tem vários cultos na semana para dar dinheiro? Você, evangélico, católico, ou seja, só existe duas religiões. É o evangélico, ou seja, a católica e o protestantismo. Porque todos nós somos evangélicos. Que nós seguimos a Deus, nós lemos a Bíblia, nós somos evangélicos. Agora tem aquele que fala o crente protestante. Por que que você protesta contra a Igreja Católica? Por que que sua Bíblia falta tantos livros? Que ano foi criada sua igreja? Com qual poder que ela tirou? Alguém foi lá na Bíblia e pôs aqui dentro, aqui, ó, está escrito: há daquele que tirar um pingo do i. E por que que esses tradutores mudam a Bíblia toda? Eu provo para vocês de que essa Bíblia aqui é modificada. E tem prova. Se eu tiver a oportunidade de fazer o segundo vídeo para vocês, eu apresentarei prova de que essa Bíblia aqui é modificada. Ela não é a Escritura Sagrada. Prova para vocês. Se eu mostrar para vocês que esse livro aqui é feito pela mão do homem para seduzir você a estudos teóricos, os teólogos ficam estudando lá, mas para quê? Para ganhar seu dinheiro, vender livro caro. Você cai. Se eu tiver a oportunidade de fazer um novo vídeo, eu vou fazer um vídeo mostrando que a Bíblia realmente é alterada. É traduzida por homem que quer só ganhar dinheiro e vender exemplares. Você vê a diferença. E você acredita, essa aqui é a Bíblia Sagrada, essa eu tenho que zelar. Isso aqui é um papel igual aos outros. Eu não falo que seja um lixo, porque aqui dentro que está a palavra, 90% é palavra. Mas partes é a corrupção, é o dinheiro, é o bem-estar. Um padre ganha R$2.400 por mês, R$2.500, dependendo da paróquia. Tem casa, tudo por nossa conta, carro para andar o dia inteiro, gasolina, sai do seu bolso. Você tira o pão de cada dia do seu filho. Você deixa o seu filho pedir um leite de manhã cedo, não tem o dinheiro. Mas o seu salário você tira 10% para entregar na mão desses cão gulosos. Esses cão que estão aí para usufruir do seu dinheiro, surrupiar, tirar. Um padre desse é honesto, de que deixa seu filho passar fome? Um líder religioso desse é honesto, de que você é obrigado a tirar do dinheiro que você ganhou para suprir as suas necessidades da sua casa, você depositar na igreja? Chegue no seu líder religioso e fale: esse mês eu não vou pagar o dízimo, porque eu doei uma cesta básica para uma velhinha que está precisando. Ele vai te falar igual muitos falam: a casa do Senhor precisa do seu dízimo. Você não pode ter compromisso com ele. Se você não fizer compromisso, se você não tiver em dia com o seu dízimo, você vai sofrer tortura, você vai sofrer dor de cabeça, dor de garganta, você vai ter as 10 pragas. Quando Deus mandou que Moisés construísse o primeiro templo, que Moisés falou: eu não tenho dinheiro. Deus falou para ele, isso aí que está no livro, eu não lembro, que eu sou mais novo do que esse tempo. Pede às mulheres que tiverem joia, daquele que estiver sobrando, e não façam mais uso, falando português bem livre, sem palavras difíceis, e que tiver a boa vontade de doar, peça e venda, desmanche, venda o seu ouro, as suas pratas, e faça o templo. Moisés começou a fazer seu templo. Quando estava na metade do templo construído, as ofertas que tinha já dava para fazer o templo e sobrava. Falou: Senhor, as ofertas que tenho eu não tenho mais onde guardar. Cessa com o pedido e continua fazendo o templo. Dali para frente os reis viram que dava dinheiro. Vamos voltar lá atrás novamente. Quando Moisés subiu ao monte, que foi pegar as leis, Moisés trouxe 10 mandamentos. 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, Moisés foi transformando
transformou em mais de 700 leis, do qual Deus entregou para ele 10, dos quais você tem a lei do divórcio, você tem a lei do dízimo de 10%. Moisés assinou forçado pelos reis daquele tempo, que os reis passaram a cobrar 10% do salário deles, dos seus escravos, e depois expandiu para toda a comunidade, para todo mundo pagar o dízimo. Mas quando o filho veio e falou, tiras o primeiro e coloca o segundo, eu fiz a pergunta para vocês anterior, você ainda lembra da pergunta que eu fiz? O Novo Testamento com o Velho Testamento, onde é que ele se desmembra para terminar um e começar o outro? Você já procurou seu líder? Procura para ver se ele vai desmembrar para você aonde é que começa o Novo e o Velho Testamento. Quem foi que fez o Novo e o Velho Testamento? Procura para o seu pastor, porque você está debaixo da lei de Moisés até hoje. Jesus viveu debaixo da lei de Moisés? Viveu. Mas lembra-se, lá na sua Bíblia tem uma parte que fala sobre os impostos que procuraram para Jesus. Jesus falou, traga lá. Que eles trouxeram a moeda. Jesus falou, quem é essa caricatura? Quem é essa figura? Moisés. Dais a Moisés o que é de Moisés e ao Senhor o que é do Senhor. Deus não mandou você dar dinheiro. Quando falava, traga a sua oferta, para que o celeiro seja abundante de alimento. Pedir alimento. O dízimo não era pagado todo mês. O que significa dízimo? Você sabe? O que significa você tem que dizimar? O que é dizimar a palavra? A palavra dizimar, cortar, ceifar, matar, roubar. É você pegar e cortar. O que a pessoa dizimava com parte do seu trabalho? Ele fazia colheita, cortava, colhia e levava uma parte até aquela casa do Senhor, onde era depositado, que falava o celeiro, para que o celeiro tenha abundância. Abundância para quê? Para dividir com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros. Procura do seu pastor, vai lá no seu pastor, na sua igreja, e pede para ele uma cesta básica para a sua vizinha que está passando fome, que está com câncer, não pode trabalhar. Veja a resposta dele, que ele vai te falar. Veja a resposta dele. Por quê? Jesus veio para mudar isso? Tirar do alimento para o dinheiro? Veio? Não. Jesus simplesmente acabou com o dízimo. Não existe dízimo mais. Moisés, ele trabalhava por quê? Pelo físico. A teologia dele era o físico. Ele andava com aquele povo todinho, para lá e para cá. Deus dava o alimento. Tem aquela parte de que quando ele estava no deserto passando fome, que falaram, Moisés, mas antes tivesse deixado nós morrendo aqui de fome, que Deus mandou maná. O sereno que caía à noite virava em grãos, que Deus falou para ele, mande que cada um colha só o seu tanto do dia, não é para guardar mantimento em seu celeiro. O dia da manhã pertence ao Pai. Viver 40 anos comendo